Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai começar uma série de estudo a respeito da Resolução 23659, especificamente para o concurso do TSE Unificado 2024. O edital saiu bem recentemente, então fica ligado que as aulas aqui são 100% atualizadas para você. E pode ter certeza, essa vai ser uma das resoluções mais importantes, uma das leis mais importantes. E esse nosso estudo aqui vai servir tanto para o estudo de técnico judiciário quanto analista judiciário. Mesmo que você não veja lá escrito Resolução 23659 no seu edital, pode ter certeza que os conceitos que estão aqui na resolução estão implicitamente inseridos no seu edital, tá bom? Pode ter essa certeza, porque essa daqui é uma das resoluções mais importantes que a gente tem no nosso dia a dia com relação a atuação dentro dos TRS, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Daniel Lopes, tá? Sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Passei em 5º lugar no último concurso do tribunal, que é um dos mais difíceis do país. Se você está assistindo isso aqui pelo YouTube, eu sugiro que você depois conheça o meu curso, tá? Vou deixar aqui do ladinho o meu curso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, DL Clube é onde você vai encontrar essas aulas completas, tá? Aqui no YouTube tem uma pequena amostra para você poder conhecer o meu trabalho. Se você já é daqui do nosso clube, tá? Pode ter certeza, você tem todo o meu apoio. E no anexo você vai encontrar essa legislação para poder acompanhar junto comigo esse nosso estudo, tá bom? Então, vamos seguir aqui direto para a tela sem enrolação e vamos falar sobre a resolução 23659. Por que ela é tão importante? Porque ela trata sobre o cadastro eleitoral, que é basicamente o que a gente trabalha no dia a dia do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Vamos falar sobre essa parte inicial da 23659, e aí é importante, você vai observar que o edital sofreu uma retificação, porque anteriormente nós tínhamos uma resolução de 2003 que tratava sobre o tema, tá? Então pode ter certeza que o que vai ser cobrado não é aquela resolução antiga, é essa resolução nova, 23659, a gente já sabia, logo que saiu o edital com a resolução antiga, a gente já sabia que não ia continuar, porque não fazia sentido uma resolução revogada ser cobrada no concurso, tá bom? Então vamos lá. Sobre a gestão do cadastro eleitoral e serviços eleitorais que lhes são correlatos, para você entender qual que vai ser a sistemática da nossa aula aqui a respeito da resolução. A gente vai tratar artigo por artigo. O que acontece? O edital ele não deixou claro exatamente quais são os artigos, quais são os capítulos que vão cair. Em razão dele não ter discriminado isso, a gente parte do pressuposto de que vai cair tudo, tá bom? Esse é o nosso pressuposto, a gente vai tratar da resolução por inteiro. Então, se você observar aqui, né, nesse arquivo que eu tenho da legislação, são 34 páginas que nós vamos conversar. É um assunto relativamente extenso, mas a gente conversando aqui artigo por artigo, a gente vai parar um pouquinho mais nos que eu entender que são um pouco mais importantes, e aí a gente vai passar um pouco mais rápido naqueles que eu entendo que são às vezes autoexplicativos, tá bom? Aquilo que é muito fácil de entender, a gente não vai ficar parando e perdendo tempo. A ideia é que a gente não demore também tanto tempo assim ao longo dessa resolução. Se você também assiste no clube ou no YouTube, pode acelerar o vídeo, colocar no 2.0 para você poder capturar todo esse conhecimento de forma mais rápida, tá bom? Vamos lá então. O Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atribuições, tendo em conta a competência para regulamentar a legislação eleitoral. O que é a primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui? Tribunal Superior Eleitoral, então é uma resolução do TSE e no seu poder regulamentar. Você que já está um pouquinho mais avançado no direito eleitoral, você já viu. Aliás, nem precisa estar tão avançado, porque isso normalmente a gente estuda lá no iniciozinho. Então a gente vê que tem o poder normativo, poder regulamentar, e é justamente o poder regulamentar que a gente está tratando aqui, tá? Então o TSE, por meio de sua competência, vai pegar a legislação eleitoral e ele pega aquilo. E qual que é a ideia da regulamentação? A ideia é transformar aquilo que é um pouco genérico, um pouco amplo, e deixar cada vez mais concreto, cada vez mais próximo da situação em si. Tá? Então a gente tem uma lei que, em regra, é mais abstrata, mais genérica. A ideia na regulamentação, na ideia daqui da resolução, é pegar essa lei que é genérica e transformar em algo mais específico. Pegar aquilo que é abstrato e transformar isso em algo mais concreto. Essa é a ideia do poder regulamentar.
Considerando a necessidade de atualização e consolidação das normas relativas ao cadastro eleitoral, tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento das tecnologias envolvidas na coleta e no gerenciamento, olha só a diferença, né? A última era de 2003, tá? Então o que acontece? Desde 2003 diversas regras foram surgindo, muita coisa foi sendo modificada, mas a legislação e a resolução continuava sendo a mesma. Então o que eles pensaram? A gente precisa condensar todas essas novas regras e trazer tudo em uma resolução só. Essa é a ideia dessa resolução aqui, trazer tudo em uma resolução só, entendendo que existiu uma evolução tecnológica, existiu uma mudança muito grande, realmente de 2003 para cá, muita coisa já mudou. E também a questão da própria LGPD. Considerando a relevância de assegurar que os avanços tecnológicos incorporados aos serviços eleitorais sejam sopesados com medidas que assegurem o exercício da cidadania a pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital, compromisso também do TSE de ampliar o exercício da cidadania por parte de grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Bom, capítulo 1. Começando agora propriamente a resolução da gestão do cadastro eleitoral e da prestação de serviços eleitorais correlatos. Primeiramente, o que é o cadastro eleitoral? Para você poder entender, à medida que os funcionários da Justiça Eleitoral trabalham no cadastro eleitoral, eles vão capturando os dados das pessoas. Esse aqui é o cadastro eleitoral. Então, o nome completo da pessoa, o nome da mãe, o nome do pai, data de nascimento, o endereço que ela pode ser encontrado, ocupação, o local de votação, tudo isso está constando no cadastro eleitoral. Tudo isso faz parte do serviço do funcionário da Justiça Eleitoral. Bom, das diretrizes da gestão do cadastro eleitoral. Então, como deve ser gerido esse cadastro eleitoral? É muito importante existir uma regra definindo como isso deve acontecer, porque são dados sensíveis, são informações pessoais. Artigo 1º diz o seguinte: a gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais que lhes são correlatos serão efetuados em todo o território nacional em conformidade com as disposições legais, com esta resolução e com as normas do Tribunal Superior que lhes sejam complementares, as quais serão editadas com a observância das seguintes diretrizes. Beleza, diretrizes a gente vai entender aqui como, de certa forma, princípios que precisam ser seguidos quando o cadastro eleitoral estiver sendo manuseado. Primeiramente aqui, modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral e dos serviços que lhe forem correlatos. Beleza, desburocratizar e modernizar são as regras aqui. Conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na LGPD. Aqui que é a regra de proteção de dados das pessoas. É uma regra muito recente, você vai ver que essa resolução é de 2021, muito nova também, tá? Então, tratando sobre LGPD. Preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. Então, vamos falar aqui sobre uma inclusão digital e uma facilitação de quem não tem esse acesso. Isso é, pessoas que ainda não conseguem mexer na internet. Então, a gente tem hoje em dia algo que se chama título NET, que permite que a pessoa solicite o seu título por meio da internet. Só que a gente não pode ter esse como único meio, né? Único veículo de solicitação de título eleitoral, porque nós temos pessoas que não foram incluídas ainda digitalmente. Expansão e especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Então, eu vou preencher aqui atendimento a pessoas, grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Ok, isso aqui faz parte de um atendimento que permita esse atendimento às pessoas que estão mais vulneráveis, tá bom? Então, pessoas de grupos sociais, e aí eu vou dar como exemplo questões relacionadas a nome social. É bem recente a inclusão de nome social no cadastro eleitoral. O nome social está principalmente relacionado a pessoas transexuais, que aí elas entendem que elas não querem ser chamadas pelo nome civil delas, elas querem ser chamadas pelo
nome social. Então, vai constar no cadastro o nome que ela pretende ser chamada. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais utilizarão o sistema de gestão do cadastro eleitoral desenvolvido pelo TSE e orientarão suas políticas de execução dos serviços eleitorais pelas diretrizes previstas no caput deste artigo. Então ele está falando que quem desenvolve é o TSE, mas todos os TREs vão utilizar esse mesmo sistema e essas mesmas diretrizes. Seção 2. Do registro das informações no cadastro e da expedição de certidões. Beleza, como deve ser feito essa inserção de informações no cadastro e também a expedição de certidões. Artigo 2º. Para registro de informações no histórico de inscrição no cadastro eleitoral, serão utilizados códigos de atualização da situação do eleitor, reunidos em tabela que constará de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização. Bom, pessoal, o que ele está falando aqui, né? Para quem não entende, pode ficar, para quem não conhece ainda, deve ficar meio até assustado, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, para a gente não precisar, por exemplo, toda vez que uma pessoa morreu, a gente precisar ir lá, escreve óbito, ou aconteceu da pessoa ter suspensão dos direitos políticos em razão de uma condenação criminal, tal. Em vez da gente ficar fazendo tudo esse nome e tudo mais para a gente facilitar, vamos criar códigos específicos para cada uma das situações eleitorais? Sim, beleza. Então, se a pessoa morrer, vamos lançar o ASE, que significa que é um código específico para a situação do eleitor. Vamos lançar o ASE 019, por exemplo. Vamos lançar o ASE 337. Vamos lançar o ASE 370 e tudo isso significa alguma coisa. Então, ASE 370, restabelecimento dos direitos políticos, tá bom? ASE 540, situação a ser analisada no momento do registro de candidatura. Então, cada ASE vai significar alguma coisa para o cadastro eleitoral, a fim de permitir que fique mais facilitado tudo isso. E quem vai trazer essa tabela é a Corregedoria Geral Eleitoral. E como isso vai ser utilizado. Então, esses códigos vão se chamar ASE, atualização da situação do eleitor. Os códigos ASE deverão possibilitar o registro claro e inequívoco de informações relativas a eventos que impactem o exercício de direitos políticos e civis. Como eu falei para vocês, o ASE tem essa ideia de resumir tudo o que aconteceu. A atualização de registros de que trata o CAPT será promovida diretamente no sistema de gestão do cadastro eleitoral. Isso é, você vai inserir esse ASE no próprio sistema de cadastro eleitoral. É um sistema que hoje se chama ELO. Tá? Esse sistema ELO é o sistema que nós utilizamos para o cadastro dos eleitores. E todas as informações ASE, as informações relativas ao cadastro, são todas lá. É assegurada ao cidadão e à cidadã a emissão de certidão, que reflita sua situação atual no cadastro eleitoral com a necessária especificidade ao exercício de direitos, devendo ser disponibilizada de forma automática no sistema a geração de certidões relativas a... Lógico, pessoal, nós temos direito à transparência com relação ao nosso cadastro. Se você tem informações que estão dentro de um banco de dados público, você pode sim solicitar uma certidão dizendo ali algumas informações que estão no seu próprio cadastro. Então ele já diz aqui que o próprio sistema vai trazer algumas que são automáticas. Vou passar rapidinho por isso aqui, porque acho muito difícil uma cobrança dizendo quais são as certidões que podem vir automáticas do sistema, beleza? Mas estude, vamos passar rapidamente aqui. Quais são? Inscrição e domicílio eleitoral, pleno gozo, perda ou suspensão dos direitos políticos, facultatividade do exercício do voto, regularidade do exercício do voto, justificativa ou pagamento da multa no último turno da última eleição, regularidade do comparecimento às urnas ou pagamento da multa pela ausência e do atendimento às convocações para os trabalhos eleitorais, inexigibilidade da obrigação de votar em decorrência de impedimento legal ao exercício do voto, isenção da sanção decorrente do não cumprimento das obrigações eleitorais
de alistamento ou de comparecimento às urnas em razão de deficiência ou condição que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações, atendimento à convocação para os trabalhos eleitorais. Percebam que existem várias situações que o próprio sistema vai trazer certidões automáticas. Inexistência, pagamento ou regular parcelamento de multas, crimes eleitorais, regularidade em relação à obrigação de prestar contas, quitação eleitoral para fins de instrução de registro de candidatura. Então perceba, existem muitas, ocorrência de hipóteses que possam construir base de incidência de inelegibilidade. O sistema possibilitará a geração de certidão unificada de quantas forem as informações solicitadas. Isso é, ele está falando várias hipóteses aqui. Pode ser combinada. A hipótese 2 com a hipótese 6, em tese não tem problema. Gente, várias dessas modificações ainda não estão nem inseridas dentro do sistema, porque isso tudo exige uma modificação, e aí essa modificação tem que ser gradual, porque envolve uma modificação de um sistema todo, tá? E aí, para não prejudicar o sistema, essas modificações foram ocorrendo gradualmente. As certidões de que tratam os incisos do caput deste artigo poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquela que se encontra a pessoa inscrita eleitora. Isso é, vamos dizer que eu estou aqui inscrito em Campinas, como eleitor de Campinas. Se eu estiver, por exemplo, em Bauru, eu posso solicitar essa certidão, não tem problema nenhum. E, inclusive, muitas dessas certidões eu posso encontrar na própria página da Justiça Eleitoral. A cidadã e o cidadão poderão solicitar, perante qualquer juiz eleitoral, a emissão de certidão circunstanciada relativa a informações constantes do seu histórico que não estejam compreendidas nos modelos gerados automaticamente pelo sistema. Pessoal, o que é essa certidão circunstanciada? Certidão circunstanciada é aquela que não vem automaticamente pelo sistema. Como diz aqui, essa certidão ela é feita em razão de alguma circunstância diferente daquilo que está já prevista no sistema, tá bom? Então, por exemplo, digamos que a pessoa vai querer fazer o título, mas o sistema já fechou, O sistema fechou, não permite mais que a pessoa faça o título, já que o cadastro se fecha 150 dias antes da eleição, certo? Então, beleza, essa pessoa pode pedir uma certidão circunstanciada, dizendo que ela não conseguiu fazer o seu cadastro em razão de estar fechado o cadastro eleitoral. Bom, certidão circunstanciada, então, reflete o histórico da pessoa de forma que aquilo não está compreendido no modelo gerado automaticamente pelo sistema. Eventual incorreção dos dados obtidos na certidão somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio do eleitor ou da eleitora, observado o disposto no artigo 39 desta resolução. Bom, esse parágrafo 4º a gente tem que ler com bastante cuidado, porque bem recentemente houve uma alteração em que o cadastro eleitoral do Estado foi aberto. Tá? Então, esse cadastro eleitoral aberto significa dizer que não necessariamente todas as modificações você precisa fazer no cartório do seu domicílio especificamente, tá? Da sua cidade especificamente. Às vezes, do seu estado você já pode fazer. Então, o estado de São Paulo, se você for em Bauru, você pode fazer tanto a revisão do seu título, pode fazer também a transferência do seu título para outra cidade, mesmo não sendo Bauru. Isso a gente chama de abertura do cadastro eleitoral para o estado, tá bom? Então, cuidado só com essa informação do parágrafo 4º, que diz que somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio. Depois, mais para frente, a gente vai passar pelo artigo 39 também. Bom, deixa eu pular aqui rapidinho para o artigo 39, que aí a gente já fala sobre ele também e mais para frente a gente fala de novo. Então, o artigo 39 vai falar sobre a operação de revisão. Será realizada a operação de revisão quando a pessoa necessitar alterar o local de votação dentro do mesmo município, retificar dados pessoais e também aqui nas hipóteses em que for permitida a reutilização do número de inscrição, regularizar a situação de inscrição
cancelada. Ele diz que a revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações e tal. Tá? Então ele está falando a respeito da operação de revisão. Bom, seção 3. Vamos terminar com essa seção 3, essa nossa aula. E aí, a partir da próxima aula, a gente começa na seção 4. Tá? Sobre a revisão, a gente, logicamente, quando a gente chegar lá, a gente vai tratar com mais detalhes. Da prestação dos serviços eleitorais. A execução do serviço de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada em cada circunscrição por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, sob a orientação e supervisão do TSE e na conformidade de suas instruções. Pessoal, aqui bem tranquilo, tá? Não realmente possibilidade de cobrança de algo nesse sentido, né? Zero, né? Para a execução do serviço de que trata essa resolução, os TRS, sob supervisão e coordenação do TSE, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Vamos lá, que execução de que serviços ele está falando aqui? Olha, execução de serviços de processamento eletrônico de dados. Então, aqui ele está dizendo que quem realiza na Justiça Eleitoral em cada circunscrição é o próprio TRE, sob orientação do próprio TSE. Esse serviço de processamento eletrônico de dados a gente recebe esses dados e aí a gente precisa processar esses dados de alguma maneira, né? A gente vai ter que arquivar esses dados, a gente vai ter que ter alguma forma de analisá-los, e aqui ele permite que cada TRE tenha a sua própria forma de atuar, inclusive por meio de convênios ou contratos com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Então, para essa questão aqui de serviços de processamento eletrônicos de dados, ele permite, então, ele faz essa descentralização para os TRS. O cadastro eleitoral e as informações resultantes de sua atualização serão administrados e utilizados exclusivamente pela Justiça Eleitoral. Isso aqui é muito importante, gente. Tá? Embora possa existir essa descentralização com relação ao processamento, a utilização dos dados em si somente são feitos pela Justiça Eleitoral. Muito cuidado. Sob pena de imediata rescisão do contrato, e aí eles são somente utilizados pela Justiça Eleitoral, mas a gente vai ver que existem algumas possibilidadezinhas em que é possível solicitar essas informações para a Justiça Eleitoral. Tá? Só que assim, não é a regra, tá? A regra é que os dados são da Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral pode conceder essa possibilidade de utilização para outros entes, outras pessoas, partidos, enfim. Mas os dados são da Justiça Eleitoral. Se você perguntar quem é dono desses dados, é a Justiça Eleitoral. Sob pena de imediata rescisão do contrato e sem prejuízo de outras sanções, é vedado às empresas contratadas, essas que a gente falou, para a execução dos serviços eleitorais nos termos do parágrafo único do artigo 4º, utilizar quaisquer dados ou informações resultantes do cadastro eleitoral para fins diversos do serviço eleitoral. Como a gente falou, esses dados são exclusivos da Justiça Eleitoral. Quem é contratado para fazer processamento de dados não pode se utilizar desses dados. É algo indevido e isso vai acarretar uma sanção que seja civil, que seja criminal, seja administrativa também, por exemplo, com uma rescisão de um contrato. Os pedidos de informações sobre dados constantes dos dados constantes do cadastro eleitoral, como eu falei para vocês, a gente ia falar sobre pedidos de informações sobre dados do cadastro eleitoral. Isso é possível. Recebidos pelas empresas referidas no parágrafo 1º deste artigo deverão ser por elas encaminhados à presidência do Tribunal Eleitoral competente para apreciação. Veja que se a empresa receber um pedido de acesso a esses dados, isso deve ser submetido à presidência do tribunal. Do Tribunal Superior? Não, do Tribunal Regional Eleitoral, porque lembra que isso foi descentralizado para os tribunais regionais.
O Tribunal Superior Eleitoral em todo o território nacional e os tribunais regionais eleitorais no âmbito das respectivas jurisdições fiscalizarão o cumprimento, lógico, né? O atendimento presencial para a realização de operações no cadastro eleitoral e das atividades que lhes sejam correlatas, inclusive a coleta de dados biométricos nos serviços ordinários ou de revisão do eleitorado, poderá ser realizado por pessoal contratado, olha aqui, pessoal contratado em caráter excepcional e temporário por instrumentos administrativos voltados à complementação das equipes de trabalho atuantes. Calma aí. Então, revisão pode ser utilizado por pessoal contratado em caráter excepcional e temporário para a complementação das equipes de trabalho atuantes nas referidas atividades. Aqui a gente está falando sobre uma terceirização, possivelmente, tá? Desde que supervisionadas por pessoa servidora do quadro, vai ter que ter sempre uma pessoa do quadro da Justiça Eleitoral. Ou então uma pessoa requisitada. Então, esse atendimento presencial, pessoal, não necessariamente vai ser realizado sempre por um servidor da Justiça Eleitoral. Dentro da Justiça Eleitoral, a gente tem tanto o servidor do quadro da Justiça, que é aquele que presta o concurso do TRE, que é o que você está prestando. Nós temos também os requisitados de prefeituras, principalmente, são requisitados às vezes do Estado também. São pessoas que não fazem parte do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral, mas eles vão trabalhar conosco para nos auxiliar, porque a Justiça Eleitoral acaba tendo poucas pessoas do quadro, certo? E aqui nós temos essa possibilidade também de pessoal contratado de forma excepcional e temporária. Pode ser o serviço terceirizado, por exemplo, certo? E aí isso aqui vai utilizar para complementar a força de trabalho da Justiça Eleitoral. A adoção dos instrumentos administrativos a que se refere o caput deste artigo dependerá de análise de conveniência e oportunidade. Então, tem que ver, né, de que forma que isso vai ser feito. Pode ser feito por convênio, acordo ou contrato. Existem várias possibilidades. Será mantida em cada zona eleitoral relação de atendentes habilitados à prática dos atos a que se refere o caput do artigo. Então, isso no próprio sistema, você gera uma liberação para quem vai poder fazer o seu atendimento de cadastro eleitoral. E aí isso tudo aqui é mantido em registro e é arquivado em razão justamente dessa necessidade de manter esses dados, de certa forma, confidenciais, dados que tratam da vida pessoal das pessoas. Então existe essa necessidade de se arquivar e saber exatamente quem está tratando com esses dados. Na prestação dos serviços eleitorais, servidores, servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral atuarão sempre de forma respeitosa, utilizando-se de linguagem não discriminatória e acessível à pessoa que está sendo atendida, com vistas a favorecer a compreensão das disposições materiais e procedimentais de que trata essa resolução. Os tribunais eleitorais promoverão ações de capacitação, destinadas a magistrados e magistradas, servidores e servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral sobre linguagem não discriminatória e acessível às pessoas atendidas. Bom, muito tranquilo essa primeira parte da nossa aula, sem dificuldade nenhuma, mas entenda, não vai ser sempre assim, tá? Um pouquinho mais para frente a resolução começa a complicar um pouquinho mais, principalmente quando a gente for tratar sobre revisão de eleitorado, coisas um pouco mais complexas, mas perceba que por enquanto está bem tranquilinha, bem mamão com açúcar aqui a resolução. E, bom, espero você para a próxima aula. Um grande abraço para você e a gente se vê.